Olá, turma, seja bem-vindo a mais um momento de resolução de questões. Iremos trabalhar hoje o bloco 2, né? Continuar com o bloco 2. A análise da atividade hoje são sobre questões de matemática. Iremos trabalhar a parte da análise da questão 1, 2, 3, 4 e 5 de matemática. Então, antes da gente trabalhar a parte de resolução da questão, a gente vai ver alguns tópicos que é de grande importância, tanto na resolução dessas questões como de outras. Então, a gente vai iniciar com a parte de sequência numérica. Então, todo grupo de números dispostos em uma determinada ordem é uma sequência numérica em que podemos identificar o primeiro elemento, o termo, o segundo elemento e assim sucessivamente. As sequências numéricas podem ou não ter padrão. Uma regra de formação, por exemplo, você já deve conhecer a sequência dos números naturais. O que é essa sequência dos números naturais? Então, a sequência dos números naturais é a que a gente tem a partir do zero. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e infinitos, né? Porque os números eles são infinitos. Mas qualquer um outro número que é criado depois disso aqui, depois dessa sequência, eles têm origem a partir desses 10 números que a gente analisando contando com o zero. Ela é uma sequência numérica cujo padrão de formação é cada número subsequente é obtido adicionando-se uma unidade ao número anterior. Exemplo, ó, 0 mais 1 é 1, 1 mais 1 é 2, 2 mais 1, 3 e assim sucessivamente. Uma sequência pode ser finita ou infinita. Por exemplo, a sequência dos números naturais pares. Então, são 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Ela é infinita. A sequência dos números naturais ímpares. Então, é 1, no caso de 1 a 10, né? Então, é 1, 3, 5, 7 e 9. Como ele falou de 1 a 10, então não é infinita, e sim é finita, né? Tem fim. Nessas duas sequências, cada número subsequente é obtido adicionando-se 2 unidades ao número anterior, nos pares e nos números ímpares. Reta numérica. Então, a parte que envolve reta numérica também é outro ponto que a gente precisa analisar. Você também já viu que é possível associar números naturais a pontos de uma reta. Nesse caso, chamamos de reta numérica. Nessa reta, podemos, por exemplo, localizar o antecessor ou sucessor de um número natural não nulo, ou seja, que seja diferente de zero, na sequência dos números naturais. Então, ainda usando a reta numérica, podemos construir sequências numéricas. Por exemplo, se quisermos formar uma sequência numérica de números naturais, iniciamos do zero e sempre acrescentamos 4 unidades. Isso aqui porque foi uma situação que vai de 4 em 4. Então, aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4. Então, foi 4 unidades. 5, 6, 7, 8, mais 4 unidades. 9, 10, 11, 12, mais 4 unidades. Então, qual seria a sequência que foi formada? Como era de 4 em 4 unidades, começou do zero. Então, é 0, 4, 8, 12 e o próximo seria somado com mais 4, daria 16. O outro seria mais 4, que daria 20. Então, a partir desse momento, a gente vê a parte que é a resolução das questões. Aqui na questão 1, caros estudantes, ele quer que a gente identifique a sequência. Na sequência, qual é a que é composta pelos sucessores dos 5 primeiros números naturais pares? Quer dizer o quê? Ela quer saber qual delas representa os 5 números naturais que são pares. Então, você vai lembrar lá daquele início, o que são os números pares? São aqueles que terminam em quem? Então, você vai analisar e ver qual é a sequência correta que representa somente os 5 primeiros números pares. Na questão 2, vocês irão identificar, identifique qual das alternativas mostra uma comparação falsa de números naturais. Então, uma dessas comparações aqui, ela vai indicar que é falsa. Aqui ela está dizendo que o 2 ele é menor do que 5, e 5 é menor do que 22, e assim sucessivamente.
Você olha, quando o símbolo, ele sempre o lado maior é para onde ele abre, ó. Então o 2 está dizendo que é menor do que 5. Aqui o 33 está dizendo que é maior do que 14. O 1 está dizendo que é menor do que 5. Então ele vai abrir sempre para o lado maior. 25 está dizendo que é maior do que 15. Então você vai assinalar a alternativa que você achar que seja correta. Ou seja, que ela mostra uma comparação falsa de números naturais. Na questão 3, caros estudantes, diz o seguinte: Joelma foi ao supermercado e gastou R$ 35,00 em produtos de limpeza, R$ 18,00 em sucos e R$ 42,00 em mantimentos. No caixa, ela pagou suas compras com 2 cédulas de R$ 50,00. Quanto Joelma recebeu de troco? Então você vai analisar que ela comprou R$ 35,00 em produto de limpeza, R$ 18,00 em sucos, R$ 42,00 em mantimentos e pagou com 2 notas de 50. Será qual foi o troco que ela ficou? Então você vai analisar e ver qual é a alternativa correta. Na questão 4 é sobre reta numérica. Então uma professora do 7º ano pediu que uma aluna marcasse uma linha do tempo o ano de 1940. Então ela foi analisada aqui, então 1900, né? Aqui temos B, A, C, D e 2000. Então, que ponto a aluna deve marcar para acertar, no caso, a questão, a tarefa? Então, será se é o ponto A, o B, o C ou o D? Então, vai ter que analisar aonde está localizado, fazer uma análise de onde está localizado esse número, que é 1940. A questão 5 também é sobre reta numérica. Então, história das Copas do Mundo de Futebol. Em 2010, pela primeira vez na história, a Copa do Mundo será realizada no continente africano. A África do Sul, né, será a sede do evento. Em 2014, a Copa do Mundo será realizada no Brasil. O evento retornará ao território brasileiro após 64 anos, pois foi em 1950 que ocorreu a Copa do Mundo no Brasil. Observe a reta numérica abaixo com os anos das Copas do Mundo a partir de 1986. Então, o Q representa 1986, o R 1990, o S 1994, o T 1998. Temos todos os outros pontos sem numeração. Então, nessa reta numérica, o número 2010, ele vai estar localizado em que posição, em que letra? Então, como é que você vai resolver essa questão? É só você analisar, vai de quanto em quanto? Então, qual é a localização desse número que é 2010? Então, fica as regras aí, cada um tente analisar. Então, aqui encerra mais uma aula. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Tenha uma boa aula, né? Um bom final de semana. E lembre que o sucesso é sua meta, siga sempre em frente. Concluindo a atividade, mande uma foto no privado do professor para que ele possa, no processo de avaliação, de análise das notas, ele identificar que você está participando. Não deixe de comentar sobre a videoaula, se está ok, o que precisa melhorar, para que a gente possa estar sabendo que vocês estão bem atentos. E não deixe de preencher a frequência. Então, tenha uma boa aula e até a próxima.